Bom dia! Jesus abençoe nosso dia, que a gente comece sempre com a certeza da presença de Deus em nosso coração. Nós tenhamos um dia cheio de paz, de luz, de alegrias, de muitas energias boas, para que a gente possa continuar firme no nosso caminho. Catando aqui nossos grãozinhos no caminho de hoje, mais uma vez, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, falando da caridade para com os criminosos. Dando continuidade à leitura, um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve expor a própria vida, mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Lamennais, em Paris, 1862, nos diz: esta é uma questão bastante grave e que pode, naturalmente, apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega, socorre-se ao inimigo. Deve-se socorrer também ao inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo, e então esse homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo? Salvai-o. Muito bem. Aqui, na continuação da leitura de ontem, hoje, Lamennais nos fala da nossa obrigação como cristãos e como espíritas conhecedores da doutrina espírita. Nós temos a obrigação, o dever de ajudar o próximo na sua caminhada. E num momento desse, que acontecer uma coisa assim, essa passagem fala de um malfeitor, né? De um malfeitor passando por um perigo de morte, e se a gente deve ajudá-lo ou não. Pela doutrina espírita, a gente deve sim, com certeza, ajudá-lo. Pelas palavras de Cristo, a gente deve sim ajudá-lo. Porque quem sabe a gente vai estar aliviando uma próxima reencarnação dele, que seria cruel, que seria terrível, por ele ter sido um malfeitor, né? Uma pessoa do mal. Quem sabe nessa atitude da gente tirar uma pessoa de uma situação de perigo de morte, a gente tirar uma pessoa dessa situação, a gente não vai estar trazendo essa pessoa para a luz, mostrando para essa pessoa que o caminho que ela estava é o caminho errado. Então vamos colocar isso numa situação diferente. Vamos colocar isso numa pessoa que a gente saiba que é uma pessoa que age errado, que faz as coisas erradas por querer, por ter escolhido esse caminho, ou por nem saber respeitar as leis de Deus, por não nem conhecer as leis de Deus. Essa pessoa está agindo errado a vida toda, praticando mal a vida toda. E a gente percebe que essa pessoa está caminhando
para algo pior. Ela está caminhando para um processo de morte, buscando a morte com as próprias mãos. Qual que é a nossa obrigação como cristãos? Deixar essa pessoa, daqui a uns dias está morta, está desafiando a polícia, está arriscando a sua vida, daqui a uns dias está morta, não vamos preocupar não. Não, nossa obrigação não é essa. A nossa obrigação é chegar nessa pessoa devagarinho, para não assustar. Chegar nessa pessoa e ir mostrando para ela que o caminho que ela está trilhando é um caminho errado, que ela está prejudicando a ela mesma, que ela vai ter que voltar aqui várias vezes para pagar essa pena que ela está jogando sobre o seu espírito, que ela está errada ao escolher o caminho do mal. Vamos mostrar para ela o caminho da luz, vamos mostrar para ela quanta coisa boa que pode acontecer na vida dela quando ela encher o coração dela de amor em vez de ódio. Em vez de pensamentos errados, ela colocar nos seus pensamentos os pensamentos de boa vontade, os pensamentos positivos. Nós temos essa obrigação. Nós não podemos deixar a pessoa se entregar à morte sabendo que aquela morte vai levar ela para uma nova vida de sofrimentos. Nós temos que mostrar para ela que ela tem o tempo aqui para se redimir dos seus erros. Não é? Então é a nossa obrigação. Nós estamos vendo que a pessoa está indo, está caminhando para a morte. No mesmo caso que fizeram a pergunta para Lamenés aqui, ele vai responder, nós vamos responder. Nós vamos sim tentar salvar essa pessoa da morte. No caso da morte espiritual, porque ela está matando o seu espírito, né? A gente sabe que o espírito é imortal. O que eu quero dizer em matando o seu espírito é criando para o espírito uma carga tão pesada para uma vida futura que se considera até como uma morte para o espírito. Então vamos salvar esse espírito, vamos trazer esse espírito para a luz enquanto nós estamos juntos aqui nessa caminhada. Vamos mostrar para ele que ele tem todas as oportunidades para modificar os seus pensamentos e suas atitudes e caminhar junto na luz. Tá bom? Então nós temos essa obrigação. Um grande abraço para todos, um ótimo dia, com muita saúde, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. E uma lembrancinha, quem não se inscreveu no canal, fique à vontade para se inscrever, curta lá o vídeo, dê seu likezinho lá e compartilhe. Vamos compartilhar o bem. Fazer o bem faz bem. Beijo no coração.